Então, boa noite, eu sou Marcelo Araújo. Começamos agora mais uma edição de A Live, sempre entrevistas interessantes com pessoas das mais diversas áreas. E hoje vamos receber aqui, ter o prazer imenso de ter aqui conosco a cantora Mel de Souza, cantora, educadora musical, que logo logo vai estar aqui para compartilhar um pouco sobre a sua experiência, a sua carreira solo que iniciou recentemente, mas também os mais de 15 anos de atividade musical, os grupos pelos quais passou, também a sua experiência como arte educadora, vai falar também da sua formação. Então já já teremos aqui a cantora Mel de Souza para conversarmos sobre o seu trabalho. Falei há pouquinho com a Mel, ela já está a postos, já estava a postos para chegar aqui e conversar com a gente. Então só aguardando aqui alguns instantes para esperar a nossa convidada entrar. Eu acredito que ela já esteja chegando aí, pessoal do preparo jurídico, direto do Rio de Janeiro, Roberta, João Batista, todo mundo. Só esperando aí um pouquinho a nossa convidada, né? Para começarmos esta conversa, que hoje será musical. Vamos falar da história da nossa convidada, que tem mais de 15 anos de carreira e gravou recentemente a sua primeira canção na carreira solo. Boa noite, boa noite, boa noite. Obrigado aí pela presença. Preparo jurídico. Muito obrigado aí. Só esperando realmente a nossa convidada, né? Acredito que ela já esteja entrando aqui. Acabou de entrar. Vou adicioná-la à conversa. Opa, opa. Entrou a Mel. Opa, alô. Oi, Mel, boa noite, tudo bem? Oi, boa noite, Marcelo. Tudo ótimo, como é que você vai? Tudo bem, e você? Obrigada pelo convite. Eu que te agradeço, em primeiro lugar, muito obrigado aí pela presença, por aceitar esse convite para falar sobre a sua carreira. Valeu mesmo, uma honra tê-la aqui hoje. Você que agradeço. Legal, Mel, obrigado. Queria também agradecer as pessoas aí que estão chegando, já tem algumas pessoas chegando, nosso amigo Carly aí de Divinópolis, Minas Gerais, que é artesão, sempre marcando presença aqui. Pessoal do Preparo Jurídico aí do Rio de Janeiro, obrigado aí. A gente pode começar enquanto as pessoas vão entrando. Mel, Sim. em primeiro O som lugar, tá bom aí, Marcelo? Você acha que eu coloco o fone? eu tô te ouvindo bem, assim. Beleza. Você tá ouvindo bem também? Tô ouvindo bem. Tá bom, então. Bom, eu queria começar então te perguntando desde quando que vem o seu interesse pela música, né? Você é de Minas Gerais, né? Que é um estado muito musical, né? A gente poderia ficar aqui Sim, horas sim. falando dos artistas importantes aí de Minas. Como é que foi esse seu início musical? Então, desde criança sempre fui interessada por artes em geral, assim. Eu desenhava muito quando era criança, né? Sempre tive o dom da plástica, assim. Escrevia poesia, cantava. Então, eu sinto que quando eu era criança, essas manifestações artísticas, elas vieram, assim, muito naturalmente, sabe? Um combo, assim, de tudo. Então, não só a música, assim, mas o cantar em si, mas o atuar. Eu era muito teatral, eu sinto que eu fui ficando mais tímida depois, quando eu comecei a crescer e ficar adolescente, né? Mas eu tinha essas manifestações de arte assim muito vivas, sabe, Marcelo? Então, o cantar, o escrever poesia, o desenhar, era tudo muito vivo para mim, sabe? Uhum. Isso na sua cidade natal ainda, não é? Exato, exato. Ali, adolescente, né? Já em Ituiutaba, Minas Gerais, eu sou de Ituiutaba, Minas Gerais, então eu passei por alguns estados, né, e voltamos para Minas com mais ou menos 12, 13 anos, e aí todas essas atividades artísticas já eram muito latentes em mim, muito fortes, né?
e sempre desenhando, escrevendo poesia, e cantava. E assim, no interior as coisas são mais difíceis, né? Assim, a gente não tem muito à mão assim fazer curso, especializar, né? Você tem que para desenhar, por exemplo, vai atrás de um professor, vai aprender com o professor. Hoje eu falo para as minhas sobrinhas, é tudo tão mais fácil, você tem tudo no YouTube, você tem vários cursos para fazer o que você quiser, né? Então, era mais difícil naquela época também, há mais de 20 anos atrás, né? E quando criança era isso, assim. Aí eu fui para. Quando eu fiz mais ou menos a idade de estudar e tal, aí os meus pais, não, não, fazer arte não, né? Então eu tive, assim, um pouco dessa. Essa coisa, acho que é do interior, né? O pai quer que você. Ser artista é muito difícil no Brasil, então os meus pais, não, vai fazer uma outra faculdade. Então eu acabei fazendo outra faculdade, né? Eu não fui diretamente para música, nem para as artes. Isso foi algo que eu resgatei depois de adulta. Então, eu fiz direito, a minha primeira formação é direito. E aí, quando eu fiz direito, é que eu vim para Brasília. Foi em 2004 que eu vim para Brasília. E aí eu sinto que foi como assim, vir para cá foi como abrir asas, assim, né? E estar livre para, de fato, resgatar aquela artista, resgatar a cantora. E aí, aqui em Brasília, foi que comecei, né? As minhas primeiras bandas. E, enfim, fui para o palco assim, sem ter experiência de nada, técnica nenhuma, só realmente muita vontade, muita paixão, né, por aquilo. E o blues foi a primeira coisa que me pegou, assim. Eu caí de paraquedas mesmo, não foi assim, eu escolhi, vou escolher uma banda e vai ser essa, não. Eu não sei se você se recorda de um site que existiu que chamava Forme Sua Banda. Não sei se você vai lembrar disso, se a galera que está aqui lembra disso. E eu Uhum. entrei nesse site e lá tinham várias bandas de Brasília e eu me cadastrei nesse site, foi assim que tudo começou. Olha só que interessante. E você formou em Direito. Você formou em Direito em Minas ou em Brasília? Você fez Formei em Direito. Minas, assim que eu formei, vim para cá. E você chegou a exercer, trabalha com Direito, trabalhou? Eu cheguei a ter carteira da OAB aqui no DF 2 anos. Tentei Aham. trabalhar, mas realmente não deu certo. Eu acho que não era para ser mesmo, sabe? Assim, eu achei o direito muito frio. O direito é maravilhoso, né? Mas assim, para mim não funcionou. Parecia que não estava colando, sabe? Não estava dando certo, assim. Uhum. Enfim, eu sinto que é importante porque faz parte da minha trajetória, da minha jornada, é a minha base, né? Como ser bacharel em direito, enfim, como se eu tivesse feito filosofia, história, para mim, assim, acho que a faculdade é uma graduação e a gente sempre complementa, né? Ir para a academia, né? O acadêmico é sempre muito importante. Uhum. E você também estudou artes, não é isso? Sim, aí nesse resgate, né, fui para contando um pouquinho dessa trajetória em Brasília. Comecei as primeiras bandas aqui, né, em meados de 2006 com o blues e sempre senti, Marcelo, o quanto era importante, assim, talvez por eu já vir um pouco dessa área acadêmica, me profissionalizar, né? E aí vem a escola de música, e nesse tempo que eu entrei na escola de música, eu comecei a resgatar tudo, porque eu fui fazer escola de música, e assim, quando eu estava com 2 anos fazendo curso de canto popular básico ainda, eu já comecei a fazer a minha segunda graduação, que foi artes visuais. Então, assim, como eu trabalhava o dia todo, sempre trabalhei, né, 8 horas por dia, e fiz os meus cursos à noite, o curso de licenciatura em artes visuais eu fiz EAD. E eu trabalhava com EAD até o ano passado, né? Trabalhei por quase 8 anos com EAD. Então, foi fácil para mim, né? Porque eu já tinha conhecimento das ferramentas e tal. E foi extremamente importante resgatar esse sonho da criança, sabe? Daquela adolescente lá atrás que de repente não pôde ser aquela artista que ela queria naquele momento. Então, assim, eu sempre deixo essa mensagem para os meus alunos também, porque comecei a dar aula de canto, hoje eu sou professora de canto e de artes também, e dizer que assim, não desista, né, do seu sonho. Você acha que eu já estou velho para sonhar? Não. O sonho ele é combustível, né? Se a gente desiste de um objetivo, de um sonho, a gente entra numa letargia, né? E eu fui fazer minha segunda graduação com 37 anos, e continuei estudando, né? Fui fazer especialização em arte e educação, enfim. E aí, o ano passado, acho que um pouco dessa energia da pandemia, foi que eu me movimentei para realmente viver exclusivamente da arte, né? Hoje eu atuo exclusivamente tempo integral com música, com artes.
sempre foi o meu sonho, e aí eu estou realizando isso agora, né? Em meio a um Uhum. momento extremamente desafiador, mas eu penso assim, a gente não deixar que uma crise externa, por mais que ela pareça difícil, que ela te impeça de dar pequenos passos. De repente você não vai conseguir dar passos muito longos ou ir muito rápido, mas você vai, né? O importante é fazer, a gente alimentar esse fogo da criatividade, esse fogo de realizar algo que bate, faz o seu coração bater mais forte, né? Uhum. E você você dá aulas de arte, não é isso que você falou? Enfim, você dá aulas online, chegou a a dar aulas presenciais? Como é que funciona esse trabalho seu de educação pela arte? Então, o ano passado, como eu falei, o ano passado eu deixei meu trabalho formal, né, com educação à distância e me joguei para trabalhar exclusivamente com artes e canto, né? Então, assim, ainda não estou numa escola formal, então eu dou aula de artes online e presencial e dou aula de canto também online e presencial. Então, eu sinto que é uma jornada também que eu estou construindo, sabe, Marcelo? Porque enquanto cantora, também é uma jornada que eu estou construindo ainda, enquanto artista, porque das minhas primeiras bandas de blues em 2006, né? Depois os meus trios de jazz e de blues, e aí até chegar na Arca Blues, que foi em 2016, que nós na formação que eu estava, nós terminamos o ano passado, né? Agora a Arca Blues está com uma nova formação. É uma jornada enquanto artista, né? Quando você fala assim, 15 anos de carreira, eu falo, gente, 15 anos de carreira é muita coisa. Mas assim, essa artista em construção o tempo todo, né? Eu sinto que eu estou sempre aprendendo e sempre buscando um conhecimento novo, enquanto artista, enquanto professora, que é algo que eu amo, inclusive, né? Não ficar parada. Então, é uma experiência incrível essa de poder compartilhar aquilo que eu aprendi da maneira que eu aprendi. E tem uma coisa muito engraçada de que eu sempre tive os meus professores, assim, num patamar muito elevado. Sempre tive. Eu sempre fui uma aluna, assim, de olhar para os meus professores e aí, quando eu me tornei professora, eu pensei, gente, como eu vou fazer quando eu não souber alguma coisa? Eu tinha esse pavor, esse desespero, assim. E hoje, né, depois de anos de terapia e de processos de autoconhecimento, entender que não tem essa coisa da perfeição, que isso é uma ilusão, né? Inclusive, no meu trabalho artístico, eu tenho que estar o tempo todo me observando, porque eu tenho uma coisa com perfeição muito forte, né? Tanto quanto foi, quando foi para Arca Blues, né, a experiência incrível que a gente gravou a minha primeira música autoral, que é uma música do Chapa, que era o nosso gaitista e o idealizador da Arca Blues. Foi muito desafiador gravar a primeira música autoral, porque tinha toda aquela coisa, ninguém nunca cantou isso, né? Como é que a Mel de Souza vai cantar isso aqui? Como que é o meu vocal nessa música? Então, eu sinto que até nisso, né, enquanto artista, eu estou o tempo todo me desafiando e preciso estar muito atenta a essas questões de não colocar uma super perfeição em primeiro lugar e de repente não conseguir realizar um trabalho criativo que me satisfaça nunca. E aí eu posso estar num lugar de estar sempre me cobrando e me criticando, seja sendo a minha maior crítica, e não ter uma satisfação, e não gozar, né? Não gozar de um trabalho, poxa, que bacana, fiz esse trabalho aqui, gravei essa música, gravei, participei desse projeto, né? Eu sinto que é isso, sabe, Marcelo? Uhum. Muito interessante mesmo. É interessante também que você tenha esse padrão, né, essa exigência, né? Enfim, faz parte, né? As pessoas querem também o melhor, né? Artistas buscam também o melhor. Interessante. E a psicanálise, né, a terapia que você citou aí, ajuda a gente a trabalhar essas coisas, né? Que às vezes a gente sonha muito com o ideal, né? E a gente aprende um pouco, às vezes a terapia ajuda de que a vida não é as coisas nunca vão ser como a gente realmente quer, né? Mas que legal que você tem esse trabalho fantástico, que eu acho que muito bom mesmo. Concordo, Marcelo. O processo de autoconhecimento, ele não é outro que não acaba, né? E assim, eu sinto que nessa pandemia as pessoas puderam dar um pouco mais de valor nisso, né? Inclusive, o valor na arte, né? Porque ser artista no Brasil não é fácil. É um trabalho assim que às vezes é cruel, né? Eu tenho muitos amigos que vivem também exclusivamente da arte e que têm essa impressão de que o artista brasileiro ele precisa estar sempre entre altos e baixos.
que ele tem que ter um título de pobreza, né? Só os grandes sobrevivem, mas os artistas pequenos estão sempre passando por grandes altos e baixos e com dificuldade de se manter pela sua arte, né? E eu sinto que a pandemia também veio mostrar isso pra gente, a importância da arte, a importância do artista, que a arte tem esse processo terapêutico, né? Por quê? Porque quando a gente usufrui de uma poesia, usufrui de uma música, usufrui de um espetáculo teatral, um espetáculo de dança, a gente é levado, a gente é conduzido através da emoção, e isso é curador, né? Então, eu sinto que a cultura e a arte no Brasil, o brasileiro precisa entender isso, a gente precisa entrar nesse lugar, e a pandemia serviu em grande parte, foi uma coisa horrível, óbvio, que aconteceu em escala mundial, mas nós percebemos o quanto a arte é importante, né? E valorizamos mais ainda a arte, as terapias, né? Nesse sentido. Uhum. E faz parte realmente do artista sempre não ser, como é que se fala? Nunca estar satisfeito, né? Querer sempre buscar mais, inovar, né? Bacana, isso é muito legal, Mel. E você toca nesse ponto importante, né, da pandemia, né, que fez a arte e a cultura são muito importantes. Infelizmente, a gente sabe que elas ainda não são valorizadas, né, pelo, principalmente porque pelo poder público, né, como poderiam ser valorizadas, né? Mas mais do que nunca, você falou bem, vocês artistas nos ajudaram muito, né, nessa pandemia, a gente com a música, né, com as artes plásticas, com cinema, vídeos, séries, enfim, os livros nos ajudaram bastante. A gente deve muito a vocês aí, com certeza. E precisamos cada vez mais valorizar o trabalho de pessoas como você e dos artistas em geral. Isso mesmo, Marcelo, é isso mesmo. Tá sendo um momento importante para a gente, né? Uhum. Eu só vou falar uns comentários aqui que estão falando aqui para Tá você. ótimo. Vou tentar resgatar aqui rapidinho. Thalita Souza falando Ai, minha linda Mel. que linda. Beijo, mana. Thalita Souza, Poliana Mangabeira. Thalita Souza, você se supera a cada dia, parabéns. Poli Mangabeira falou Obrigada. maravilhosa. Olha, E eu, querida. e eu ia só te perguntar sobre, você falou que trabalhou 8 anos com EAD, foi com artes, não é isso? Não, trabalhei 8 anos numa empresa de educação à distância aqui em Brasília, Faculdade Unileia, e lá eu cuidava de cursos corporativos, né? A faculdade tem hoje, acho que mais de 1.000 cursos de pós-graduação, então especialização, e cursos livres também. Então, assim, eu sinto que em grande parte, para mim, tá nesse trabalho lá de gestão com EAD, que me trouxe para estudar de novo, sabe? De ver essa possibilidade que a EAD traz para a gente estar em qualquer lugar, inclusive quem trabalha o dia inteiro, né? Às vezes, igual eu, se não fosse pela EAD, eu não teria conseguido fazer minha segunda graduação, já emendei com especialização e agora estou fazendo formação em arte terapia também. Então, eu acho que mais uma coisa, inclusive, que a pandemia mostrou para as pessoas, que essa relação online, que a gente ganha muito com essa relação online, com cursos online. Tá certo que chega um momento que fica cansativo e as pessoas cansaram um pouco também, né? Mas ver a possibilidade dos híbridos, né? De você ter uma educação à distância, você ter um pouco presencial, um pouco à distância. Isso foi bastante desmistificado e foi importantíssimo desmistificar isso, né? Tanto na parte artística com os músicos, com os cantores, a gente teve várias lives, né? E viu que tudo é possível ser feito, que o público aceita, que o público recebe. Então, a gente perceber que nós podemos ter outros modelos, né? O artista pode ter outras maneiras de chegar na casa das pessoas. Então, isso foi muito legal também, a gente diversificar, a gente pensar, e até uma maneira de a gente pensar criativamente para resolver problemas, para trazer novas ideias. Porque isso é uma coisa um pouco dessa era tecnológica que a gente está vivendo. Então, assim, como que a tecnologia pode ser, além de um passatempo, uma coisa de redes sociais, de também ser um aliado, né, do artista, do trabalhador e tal. Como que eu posso fazer dessa ferramenta um aliado, né? Isso eu acho extremamente importante para o artista e para os trabalhadores em geral aprenderem que a tecnologia, ela não é uma vilã, né? Ela pode e deve estar do seu lado ali como uma parceira, né? Uhum. Não, muito bacana essa sua colocação. Eu vou até repassar uma pergunta do Carley de Divinópolis, né? E só um breve comentário.
muito interessante que você fala sobre educação à distância, porque uma coisa também não exclui a outra, né? Nem o presencial exclui a Sim. distância, vem para somar, né, Mel? Exatamente, exatamente, exatamente. É isso mesmo, Marcelo. É isso mesmo. Porque eu lembro, há uns mais de 30 anos, quando se começou a falar com mais vigor assim de educação à distância no Brasil, havia muito preconceito, né? As pessoas falavam, porque não é a mesma coisa, isso aqui. Não tinha nem internet ainda, né? Era por, você recebia os materiais, né? Aí depois dos anos para cá passou aí pela internet. E, enfim, e muito conhecimento que a gente pega também, né? O que seria de nós sem o virtual também, né? Sem excluir jamais o presencial e vice-versa. E o Brasil é muito grande, né? Territorialmente falando. Existem lugares, por exemplo, se a gente pensar no Amazonas, que os alunos têm muita dificuldade para chegar, né? Existem lugares que realmente são difíceis do aluno chegar num presencial. Então, a EAD, ela é uma resposta, um facilitador, né? E a gente tem que pensar, igual você falou, uma coisa não exclui a outra, né? A gente agregar recursos, né? Pensar que a tecnologia ela vem para agregar. E se a gente pensa dessa forma, não que é uma coisa, eu vou só passar, perder tempo aqui no Instagram, vendo vídeos ou isso. Não, tudo bem, você pode ter um momento de lazer, um momento para atualizar suas redes sociais, mas isso não ser o fim, né, da tecnologia. A tecnologia é muito mais do que isso, né? Uhum. E a pergunta que o Carly de Divinópolis fez é se é mais fácil dar aula presencial ou online. Depende muito. Por exemplo, na escola de música, nós enfrentamos aí 1 ano e meio, né, de aula online. Qual que é a dificuldade, eu vejo na música, para a gente fazer aula online, são as práticas de conjunto. Porque, de fato, nós ainda não avançamos com relação ao áudio, né? Então, você não consegue colocar 5 pessoas para um cantor, e 4 instrumentistas, sem que haja aquele delay do áudio e aquela bagunça. Então, isso a gente ainda não consegue. Para mim, hoje é o grande. Eu acho que o que a tecnologia deveria vencer nesse momento, assim, é essa questão que a aula de música a gente realmente não consegue não consegue fazer a prática de conjunto. É o que eu mais, assim, acho que ficou desse tempo de pandemia. O restante você consegue fazer e fica muito bom. Inclusive, até eu acho que desmistificou também a questão de fazer terapia online, que as pessoas tinham muito preconceito. E se percebeu que tá tudo certo, que funciona da mesma forma, e você muitas vezes pensar, poxa, você não tem que enfrentar o trânsito para chegar no consultório do seu terapeuta, você tá lá na sua casa, no seu sofazinho, super confortável, seu terapeuta também, e vai funcionar da mesma forma. E é assim o seu professor, na sala de aula, você na sua casa, no conforto, não tem que pegar trânsito, não tem que se estressar, não gasta gasolina, e uma série de vantagens, né? Mas realmente no ensino de música a gente ainda não conseguiu superar essa questão da prática de conjunto. Mas eu tenho certeza que um dia vamos. Uhum. Às vezes seu analista ou seu professor do que quer que seja está numa cidade e você está na outra, né? Sei lá, tá, Exato, exato. Nós experimentamos, inclusive, eu não sei se as pessoas sabem, né, que a escola de música tem uma vez por ano tem o curso internacional de verão, que é famoso, e nós tivemos, né, 2 Civebras que foram online, inclusive com aulas assim, masterclass com professores renomadíssimos, que o online possibilitou. Porque talvez se fosse para trazer esses professores, o custo seria muito alto para a escola, para a Secretaria de Educação. Então, assim, são vantagens, né? Você pode ter aula com um professor extremamente renomado, que está do outro lado do país e está tudo certo, e é incrível. É o que a gente comentou aqui, Marcelo, que é colocar a tecnologia à nossa disposição como uma vantagem. Se podemos fazer isso, vamos ver como uma vantagem, né? Uhum. E você hoje dá aula de cantos, é particular? Você falou, para quem são os seus alunos de música hoje, de canto? Então, hoje eu dou aula de canto numa escola do Guará, a Disco, que abriu as portas para mim, que é o Tiago, que foi um colega, que é o dono da escola, e lá, inclusive, as crianças estudam vários instrumentos. E também dou aula aqui em Águas Claras, né, ou aqui no meu condomínio, enfim, para os alunos que tiverem interesse, que gostarem do meu estilo, quiserem aprender o que eu faço, porque é muito importante o aluno identificar com você, né? Porque quando o aluno vai procurar um professor de canto ou um professor de artes, ele gosta do que aquele professor faz. Então, ele quer aprender mais ou menos aquele estilo. Isso que é bacana, né?
quando a gente vai compartilhar o que a gente sabe. Por exemplo, hoje, eu vejo a minha jornada como cantora. Eu tinha pouquíssima técnica e tudo que eu fui aprendendo foi muita dedicação. Foram anos ali na escola de música, né? Sempre muito atenta ao que os meus professores me passavam. E o canto, ele é um trabalho assim de formiguinha, né, Marcelo? Porque a gente está falando de pregas vocais, a gente está falando de um músculo, a gente está falando de uma performance, então isso leva tempo. Eu falo muito isso para meus alunos: olha, não queira ter resultado em um mês, 2 meses, não é assim que funciona. A gente vai trabalhar a respiração, a gente vai trabalhar uma musculatura que não está acostumada a fazer aquilo. Então, assim, para mim tem sido muito desafiador e ao mesmo tempo muito satisfatório poder compartilhar, sabe? Porque eu lembro das minhas dificuldades, eu lembro de como eu comecei, eu lembro também o tempo que levou, e eu sinto que isso é muito individual. Cada pessoa vai levar um tempo, cada pessoa vai entender de uma forma. E o ensino do canto, como cantar, às vezes ele é muito subjetivo, né? Como é que você vai explicar para uma pessoa o que você está fazendo? Ah, estou fechando a glote. Ah, estou subindo a laringe, estou descendo a laringe, estou... Gente, isso é tudo muito subjetivo, né? Então, é muito desafiador e muito mágico, né? Você poder trocar, você poder compartilhar. Então, eu sinto que eu tirei peguei aquela imagem que eu tinha dos meus professores, baixei ela um pouco, tirei de um pedestal, mas hoje eu me coloco no lugar de facilitadora, de compartilhar conhecimento, né? Tanto nas aulas de canto quanto nas aulas de artes, assim. E eu sinto que também é um processo. Eu faço parte aqui em Brasília de grupos de mulheres do Sagrado Feminino, e o canto também, ele tem essa capacidade terapêutica. Então, eu sinto que enquanto roda de mulheres, os círculos de mulheres aqui em Brasília, ele também se propõe a isso, e muito forte, né? Tanto que a música e o canto já é usado, né, nos sacros, no religioso, né, para esse contato com o divino há muito tempo, né? Então, assim, a música ela tem esse poder de colocar a gente em contato com o divino, com os outros planos, assim, para a gente, vamos dizer, afastar um pouco a distância daquilo que a gente acredita, né? Fazer uma conexão de fé, assim, né? Mais profunda. Canto gregoriano, por exemplo, né? Sim, foi, né? Acho que se não foi um dos primeiros que a gente tem conhecimento, né? Assim, que foi realmente desenhado, escrito, né? Começou-se a escrever e falar de uma música, de uma notação musical, vamos dizer assim, né? Foi o primeiro. Bacana. E nesse processo de aprendizado tem o solfejo, né? A gente não pode esquecer do solfejo. Nem me lembro do solfejo, gente. O trabalho do solfejo é um trabalho para mim, um trabalho para a vida, porque assim, eu brinco que eu sou uma cantora que eu posso até me considerar afinada, mas o meu solfejo é sofrível. É algo que eu sempre estudei na escola e sempre tive dificuldade. Falo assim, a gente não tem que ter vergonha de continuar estudando, porque é algo que eu vou estudar o resto da minha vida. Eu brinco até que eu não sei como que eu canto afinada, porque eu não tenho um bom ouvido. Assim, eu não tenho. Meu ouvido, eu falo, gente, meu ouvido não é legal, porque eu escuto e aí, essa parte do solfejo, a gente tinha uma matéria na escola de música. Eu falo que a escola de música é tão maravilhosa. A gente tinha uma matéria lá, uma disciplina que era a teoria aplicada ao solfejo. Então, você tinha que ouvir, né, o que estava sendo tocado e dizer quais notas eram. Aí era o meu pesadelo, porque assim, é um trabalho realmente de percepção musical, né? E aí eu digo, gente, eu não aprendi tudo. E nunca, eu acho que nunca a gente vai saber tudo, né? Eu hoje olho para trás e vejo assim, inclusive deixo vídeos no meu YouTube, coisas muito antigas, que hoje eu olho e falo, nossa, mas você cantava assim. Mas é isso, faz parte da minha jornada, faz parte do meu processo de aprendizado, né? Eu era aquela cantora lá há 10 anos atrás. Hoje eu sou diferente, faço coisas que talvez hoje eu vou olhar e falar, ficou melhor agora. Lá não estava tão bom, mas ok. Aquela lá era eu 10 anos atrás, com o conhecimento que eu tinha lá atrás, né? E eu sinto que a gente não tem que ter vergonha, a gente tem que entender que faz parte da nossa trajetória, faz parte da minha história. Aquela também sou eu, né? Ah, que bacana, fantástico. E o Carley falou que é delícia está essa live. Aquela. Ah, Com certeza, obrigada, com a nossa Carlos. convidada aí, fantástica. Mel, e você falou fala da escola de música, né, dos seus professores. Você lembra de alguns professores que você teve na escola de música de Brasília? Nossa!
Caramba, assim, vários, né? Os professores de canto que me acompanharam, assim, desde quando eu entrei, a Mirla Muniz, a Paula Nunes e o Alisson Takaki, foi com quem eu fiz um trabalho mais profundo, que a gente ficou alguns anos, né? Então, assim, eu sou extremamente grata a esses professores, assim, acho que tenho um amor especial pelo Alisson, porque o Alisson a gente ficou bastante junto, né? Muito tempo, muitos anos de uma parceria, e é bom a gente conseguir, né? Porque o professor já te conhece, ele sabe até onde ele foi com você, ele sabe o que precisa melhorar. E assim, o que eu vejo, né, que você até tinha me mandado um roteiro, né, do que a gente poderia conversar aqui hoje, e fiquei bem indagando as perguntas que você me fez, e uma delas era a respeito dessa decisão de ser artista, né, de como começou a sua trajetória e tal. E aí eu sinto que o professor ele tem um grande papel nessa hora de tomar uma decisão assim. Então, eu sou muito grata ao Alisson, porque nas minhas inseguranças, né, de se realmente era isso, se era um momento e tal, o Alisson foi uma pessoa que falou: você está pronta, né? Você está pronta para esse desafio. E às vezes a gente precisa do olhar daquela pessoa que te acompanhou, que pegou na mão, né? E dizer para você que você pode, porque eu percebo ainda muita insegurança nesse caminho artístico, porque é algo que eu estou me permitindo e que eu estou construindo e confiando, né? Sobre gravar uma música autoral, né? Deixar um projeto ali igual a banda Arca Blues, que estava super estruturado, né? E decidir, não, agora eu acho que é o momento de sair, né? Enfim, a banda com uma nova formação agora, e eu decidi, né, gravar alguma coisa minha, enfim, né? Vocês estão tá ouvindo, Marcelo? Tem uma criança ali, uma gatinha ali brigando por Ah, atenção. você tem um gato? Eu tenho três gatos. Aqui sabe quantos são? Quantos? 9 Marcelo, você me superou. e 4 cachorros. E ainda tem um monte da rua que eu alimento também. E Que aí, assim, legal. aqui em casa eles são minha vida, eles são meus queridos, meus amados. E aí a Serena é a hora dela passear de noite, então ela fica na porta pedindo para sair. Mas aí se estiver incomodando, você me avisa que eu coloco um Não, tá fone de não, melhor. não, 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 nem tô ouvindo, nem de jeito nenhum. Mas você passeia com a gata na rua, é isso? Não, aqui é apartamento, ela fica andando aqui no corredor. Então eu abro a Ah, porta e vou dar um entendi. passeiozinho ali no corredor Ah, tá. para Aham. aplacar a vontade dela de sair. E aí é isso, eu sinto que nem sempre, né, eu vou estar completamente 100% segura e tá tudo certo. E esse caminho de aprendizado, esse caminho de ser artista, ele ainda é muito novo para mim, né, Marcelo? Apesar desses 10, 15 anos, né, construir coisas novas, gravar uma música autoral, né? E aí, assim, já pensar o que que eu vou fazer agora, qual que é o próximo trabalho. Aí já tem uma música gravada, que inclusive eu mandei o ano passado para a Rádio Nacional, naquele festival da Rádio Nacional. Então, assim, agora eu vou fazer clipe também. Então, assim, tem todo. Eu percebo que, assim, nessa coisa de estudar o ser artista, de gestar, né, gerir a própria carreira, tem todos os scripts que a gente tem, de produção musical, de lançar clipe, lançar música, tem que ter videoclipe e tal. Então, assim, é tudo assim que eu tô no caminho, né? Dando um passo, dando outro, aprendendo. O Marcelo disse que tem três gatinhos lá com ele também, o seu xará. Oi, Ah, que Marcelo. legal, que legal. E aí, assim, esse caminho de aprender, sabe, de se permitir, né, que às vezes não vai ser um script como tá no mercado. De repente, eu não sou aquela artista que vai postar todo dia, eu não sou aquela artista que vai fazer vídeo todo dia. Então, tudo isso é um processo de aprendizado, tudo muito novo para mim, sabe? Mas eu sinto que é Uhum. isso, é fazer. Eu vi um vídeo da Marisa Monte recente que ela falava isso. O artista tem as ideias na cabeça, né? Acho que todas as pessoas podem ter grandes ideias, mas qual a diferença de você ter aquela ideia na sua cabeça, ou ter ideias na sua cabeça e colocar mesmo em ação, realizar? Então, toda vez que um artista, uma pessoa realiza alguma coisa, ele pegou aquela ideia que estava na cabeça dele e transformou em algo físico, ele materializou. Então, eu sinto que é isso. Realmente eu tenho muitas ideias fervilhando na minha cabeça. Então, colocá-las assim em organização, ordenar e pensar como fazer o como, buscar as parcerias, que eu sinto que é um momento que a gente tem que buscar essas parcerias, sabe? Buscar as pessoas que vão te apoiar. Inclusive,
o single, né, o Cor Poesia, que eu lancei agora em janeiro, foi todo com parceria, né? Eu chamei os meus amigos no WhatsApp e falei, olha, eu vou gravar um videoclipe dessa música, vou gravar essa música, você me ajuda? E todas as pessoas vieram e ajudaram, deram a mão. Então, assim, eu fiz uma vaquinha no WhatsApp, né? Então, foi incrível. E você pensar que às vezes a gente fica assim com receio, né? De pedir ajuda, de falar, olha, eu tô com esse projeto aqui, né? Vem comigo, o que que você pode me oferecer? E eu sinto que é isso, a gente se abrir para essas parcerias, entender que as pessoas também estão ali, você pode pedir ajuda, né? Tá tudo certo pedir ajuda. Corpoesia, esse vídeo é muito legal, né? Muito bacana. Quem não viu aí, eu recomendo que veja. Aí tem no YouTube do single da Mel de Souza, né? E muito legal aquele vídeo. Foi gravado aonde? É uma coisa meio retrô, né? O vídeo. Sim, foi. Nossa, aquela locação é linda. Eu não sei quem não conhece, que é de Brasília e não conhece, é o Museu Vivo da Memória Candanga. Lá Hum, tem tons assim, azul, amarelo, terroso, tem um verde, tem as casinhas, que eram as casinhas dos. Eu não lembro o nome que eles dão, dos contemporâneos, né, que chegaram aqui antes. Tem um nome Scan- específico lá. Hã? Scandangos, não, né? Então, não é candango, eles falam outro nome, mas enfim, as casinhas todas de madeira, coisa mais linda. Então, assim, eu já tinha pensado, porque eu idealizei mais ou menos essa coisa meio retrô mesmo, que eu senti que a música podia ser assim. Então, quando fui pro make, pro cabelo, já dei essas ideias e tal. E eu fiquei assim, caramba, fiquei naquela dúvida, né? Porque eu não tenho experiência com processo criativo, né? Então tudo é muito novo, vou idealizar um videoclipe, pensar em como que eu quero que seja, inclusive porque eu fiz as fotos no mesmo dia, né? As fotos da Il Ribeiro que estão incríveis. Então aproveitei toda a produção para fazer foto, fazer vídeo, né? Até para minimizar os custos do projeto. Então tive muita sorte porque o Museu Vivo da Memória Candanga me trouxe assim uma riqueza de imagens, assim, coisas que eu pude usar. E o vídeo ficou lindo, a Dani fez um trabalho lindo também com parceria. Então, assim, nossa, eu fiquei muito feliz com o resultado, muito feliz mesmo. Inclusive, a gente até figurou numa lista, eu não lembro agora o nome do site exatamente, eu sou péssima de decorar nomes, mas a gente figurou entre os videoclipes de janeiro, de uma lista bem bacana que rolou na internet também. Então, assim, fiquei muito satisfeito com o trabalho. E sinto que ainda é um material que ainda posso trabalhar mais, sabe? Investir mais nele. A gente sabe que tem impulsionar no YouTube, né? Dar mais visibilidade para o trabalho, porque a gente gasta, né? Eu percebo assim que, como artista independente, senti que eu gastei muita energia, coloquei muita energia naquilo. E depois que você lança, o que que acontece depois que você lança? E aí, assim, eu entrei naquela e agora? O que que acontece depois do lançamento? E é isso, né? O material, dar uma entrevista, conversar com você, conversar com as pessoas, contar como é que foi o processo criativo, o que está acontecendo depois disso, né? Então foi uma experiência incrível poder gravar a música, né? A música eu gravei no Ponto Wave, na Asa Norte, com o Betinho, de produção do Betinho Matuszewski, então também foi muito legal, que é um super parceiro, com quem eu quero também fazer as composições da Mel de Souza, porque Cor Poesia é de uma compositora de Brasília, da Larice Ala, e eu quero compor minhas músicas também. Só que é muito interessante a história dessa música, então, Marcelo, também, até se eu puder falar um pouquinho. Claro. Eu comecei a cantar Cor Poesia, assim, ela, na verdade, ela me foi apresentada pela Larice Ala, mais ou menos, acho que uns 3 anos atrás. Eu estava fazendo um show no Bar Brahma, inclusive em comemoração ao meu aniversário. E a Larissa foi lá, né, com a irmã dela, que trabalhava comigo na época, a Silvia, uma querida. E ela falou assim: Olha, eu tenho um blues para te mostrar. E eu falei: Tá, beleza. Quando ela me mandou a música, eu fiquei assim, apaixonada. Porque, assim, a música tem um pouco dessa pegada romântica, mas não só da pegada romântica, mas de dizer quando a gente deixa uma pessoa entrar na nossa vida, como a nossa vida pode ser transformada. Quando você permite o outro chegar, né? Que fala, eu estava cinza e você chegou, minha vida coloriu. E é isso, sabe? Não é só de um amor romântico, mas é de uma experiência, né? Quando a gente permite o outro chegar e a gente pode ser tocado pelo outro. O que que o outro traz para mim, né? Emocionalmente, como eu permito que o outro chegue na minha vida.
Então, assim, eu comecei a cantar com poesia, assim, né, nas minhas apresentações, e eu falava para Larissa, eu ainda vou gravar essa música. Então, foi no meio da pandemia, né, nesse processo aí de transição da Arca Blues, que eu tomei a decisão, falei, eu vou gravar. E aí eu gravei, inclusive, eu já gravei e mandei a música para o festival da Rádio Nacional, uma pena que não entrou, mas aí eu pensei, aí eu falei, vou gravar o videoclipe. Foi aí que comecei o processo da vaquinha, né, online. Enfim, foi um trabalho assim que eu fiquei muito satisfeita por ser um primeiro trabalho, fiquei bem satisfeita. E aí conversei com amigas cantoras também para fazer a distribuição pela One RPM, enfim, e continuo estudando também outras, como é que é o mercado, né, entender. Eu sinto que o artista acaba tendo um pouco desse conhecimento global de tudo, assim, que acontece na vida dele, principalmente quando a gente é pequeno, né? Eu aprendo muito isso com a Indiana Noma, que é cantora de Brasília, que mora no Rio há muito tempo. Ela fala muito sobre isso, né? E esse ano no Civebra ela também falou, deu um workshop sobre isso, sobre a gente fazer essa gestão da carreira, né? Entender quais são os processos. Vai chegar uma hora que você vai ser grande e você não vai realmente poder fazer tudo manualmente, individualmente, mas nesse momento é muito importante. Eu sinto que está sendo assim muito especial fazer parte do processo criativo, sentir, entender. E aí agora o caminho que eu vejo é fazer minhas músicas, que foi algo que eu ainda não fiz, e eu sinto que vai passar também por esse crivo um pouco desse perfeccionismo que eu tenho que lidar com isso, de realmente deixar a criatividade fluir, né? Contar a minha história, porque a minha história pode ser inspiração para outras pessoas, né? De onde eu vim, né? De começar as coisas depois dos 40, as pessoas acharem, ah, eu já tô velho para fazer. Não, a gente tem que continuar sonhando, é isso que impulsiona, é isso que faz a vida fazer sentido, né? Sem sonho a gente não, a gente é o quê? Um saco vazio, né? Então, eu sinto que é isso, fazer as minhas músicas para inspirar outras pessoas também. Bacana, que legal. E o Carlin falou que ficou lindíssima, com certeza, né? Muito bacana a música, Cor Poesia, né? Esse título é muito bom, Cor Poesia. E Eu o gostei também, muito do título, muito. legal, muito original esse título. E o Marlos falou se não seria, o Marlos que tá aí falou se aquele termo que você não lembrou, que eu também não lembrei, não seriam pioneiros. Os pioneiros, né? Isso, pioneiros, pioneiros, exatamente, Aham. pioneiros. É isso mesmo. Obrigada. Então, É, as casinhas são muito lindas, dos pioneiros, isso aí, lá no Museu Vivo da Memória Candanga. aqueles carros também são de lá, também, que aparecem no vídeo? Carros são do museu que fica dentro do museu. Eu esqueci o nome do museu. Tem o Museu de Carros Antigos, lá dentro do Museu Vivo da Memória Candanga, mas ele é gerenciado por uma empresa privada. E nós tivemos sorte, porque no dia estava fechado e a gente não sabia, porque eu tentei contato com esse pessoal e não consegui, mas nós pegamos a oficina deles aberta. E aí o moço que estava lá, o mecânico, gentilmente deixou a gente fazer as imagens, então foi maravilhoso, foi assim, perfeito. Foi como tinha que ser. Eu falo que a providência vem e resolve tudo. É, esse museu é o Museu de Brasília que conta a história do início da cidade, não é isso? Enfim, quem é Exatamente, de outros exatamente. estados e for a Brasília pode conhecer, né? Bem Nossa, legal. é um passeio que às vezes a gente não pensa de fazer, né? As pessoas pensam assim, ah, Praça dos Três Poderes, STF, né, Palácio. E aí, cara, é um lugar lindo, assim, que vale a pena demais e conta a história, né? E é lindo, visualmente é muito bonito. Se vocês forem ver, eu ainda tenho foto, ainda posto foto de divulgação no meu Instagram, porque as fotos ficaram incríveis, assim, não precisou fazer muita coisa. A fotógrafa é maravilhosa, mas o lugar é lindo. Eu acho que vale a pena conhecer, vale a pena tirar um dia para ir lá, de fazer fotos. É muito legal. Com certeza. E é engraçado assim que tem essa coisa dos carros antigos, né? Essas casas de madeira, parece que você está em New Orleans, assim, né? Que Exatamente, tem aquelas exatamente. casas Parece de que você está em Brasília. madeira. É bem diferente do restante da cidade. Parece New Orleans ali, assim, no vídeo, né? E quem toca que dirigiu o vídeo? Então, a direção do vídeo é da Dani Silva, né?
que é uma musicista de Brasília e também tem esse trabalho de audiovisual bem bacana. A Dani comprou essa ideia porque assim, eu dei algumas sugestões para ela, falei do figurino e a gente, bora fazer. E a gente fez tudo assim, gente, se falar como que a gente fez, as pessoas não acreditam. Foi um take só assim, numa manhã, a gente gravou tudo e depois a Dani fez a edição, a gente trocou ideias sobre a edição, ela foi fazendo a montagem. E saiu, e foi assim, muito legal. E eu fico, isso me dá uma certa tranquilidade de pensar que às vezes a gente acha, enquanto artista, que tem que fazer uma coisa assim, extraordinária. E não, eu sinto que a gente aproveitar os recursos que nós temos. Se eu tenho Uhum. luz natural, eu vou aproveitar a luz natural, se é o que eu tenho. Eu tenho uma câmera, eu vou trabalhar com aquela câmera. Então dá para você fazer coisas incríveis, dá para você, sabe, tendo criatividade, força de vontade, você faz um trabalho muito legal, muito legal. Então, assim, eu fiquei, assim, impressionada com o resultado, né? Por ser um primeiro trabalho, enfim. Nossa, eu fiquei maravilhada, assim. Eu acho que é um olhar para os detalhes, né? Olhar, assim, é importante a gente ter uma maquiagem legal, ter um figurino legal, pensar nessas coisas é muito importante e ter um roteiro criativo. E no mais, deixar as coisas também vão acontecendo ali. No caso que a gente só tinha um take uma manhã, você vai aproveitando ali o que vai acontecendo, colocando a música para rodar, sentindo o que ela está falando, criando é, esse roteiro, esse script ali, né? Foi uma coisa que foi muito também no dia que a gente foi costurando, então ficou muito bacana. Eu gostei bastante do resultado. É, parece até um pouco aquele seriado tem, que tem uma, às vezes, retrô também do. Não sei se você lembra do Twin Peaks, né? Do começo Não dos. O lembro, seriado. não. Do começo dos anos 90 e do David Lynch, me lembrou um pouco esse figurino. Acho que você encontra aí para assistir. É uma história meio louca aí, mas é legal. Mas o Marcelo 76 falou: sou fã dessa menina doce há quase 30 anos, linda e talentosa desde sempre. O Marcelo conheceu aquela adolescente que eu te falei, que era já super artista, tocava violão, cantava, e a gente se reencontrou agora, depois desses 20 anos, e ele, Mel, muito feliz de você estar aí, agarrada, seguindo teu sonho, e é isso, né? A gente tem essa chama no coração de algo que você quer fazer, né? Não, não importa, né? É algo que diz uma verdade para você, e aquela chama tá ali, aquilo tá te incomodando. Eu falo que tem um livro que eu não sei se você conhece, mas Mulheres que Correm com os Lobos, né? Que ele fala dessa mulher selvagem, de você não deixar essa mulher selvagem dormir, ou essa pessoa selvagem dormir, porque ela diz sobre você. Então, essa cantora, essa artista, ela ficou ali adormecida um tempo da minha vida, esperando o momento que ela poderia acordar. E eu sinto que acontece muito sem a gente perceber, Marcelo, que a gente vai ficando incomodado, né? Então, as coisas que às vezes você estava aceitando, você não começa a não aceitar mais. Então, você sai daquele lugar ali de congelamento, né? Então, foi o que aconteceu comigo. Eu sinto que essa artista estava ali adormecida, essa poetisa está ali adormecida, e ela, aos poucos, eu vou permitindo, né? À medida que eu vou sentindo mais segurança de que tudo está à minha disposição, que todos esses recursos maravilhosos que eu estou para oferecer para o mundo, né? E como que eu vou colocar isso para as pessoas, né? Então, eu sinto que esse é o momento. Quem é a Mel de Souza, né? Como que eu me apresento? O que eu quero dizer sobre o que eu quero dizer? Então, também não me limitar, me permitir, né? Um momento de permissão dessa artista, de ser livre e ser criativa. Que, inclusive, até trouxe para te mostrar, ó, mostrar para as pessoas, que é um livro que eu estou lendo, que é maravilhoso, que chama Grande Magia. É da mesma Uhum, autora que escreveu Comer, Rezar e Amar, Elizabeth uhum. Gilbert. E ela fala justamente da gente permitir a nossa vida criativa. Você não deixar que as ideias te abandonem. Você, quando uma ideia chega, você dá vida a ela, você alimenta essa ideia. Então, assim, todos nós, independente da área que você esteja, você permitir que a sua vida criativa floresça, porque é isso que dá um outro norte, é isso que dá um outro colorido para a vida da gente. Eu gosto muito dessa capa. Esse colorido, Aham. né, que a vida pode ter e que só depende da gente, né? Só depende dessa direção que você dá, da energia que você coloca nas coisas que você quer fazer. Legal, legal demais.
Eu queria saber um pouco sobre as suas influências, gostos musicais, né? Você é uma artista que vai pelo rock, pelo jazz, pelo blues, e pela música brasileira. Quais são as suas referências musicais e influências? Pois igual eu falei, quando criança, eu sinto que foi muito, eu bebi muito nessa fonte, né, da música sertaneja, ali da moda de viola com meu pai, mas também muito com os Beatles, com Elvis, com aquela música ali anos 40. Acho que é por isso que veio um pouco dessa coisa retrô nesse primeiro clipe, né? Então, como adolescente, foi muito isso. E aí, à medida que eu fui crescendo, amadurecendo e começando a ter contato com outros estilos, eu ouvi muita música brasileira, muito bossa nova. E aí, chegando em Brasília, fui beber nessa fonte do blues, porque o blues não foi algo que aconteceu para mim muito jovem, né? Eu sinto que passou por esse amadurecimento enquanto pessoa, história de vida, e aí o blues, o jazz, eu comecei a escutar muito mais aqui, né, a partir das bandas, o rock também. E assim, tem algo que eu sinto que faz parte de mim, que passeia com a bossa nova e o bolero, que é uma coisa muito romântica, né? Então, assim, tanto que o ano passado, no meu show de formatura, eu fiz o Amor e Dor, que é um projeto que foi blues, jazz, bolero e bossa nova. Então, assim, tem muito das figuras femininas, né, do blues que eu amo, Coco Taylor, também um pouco do soul, né, com a Amy Winehouse, enfim, tantas outras que eu sou péssima de nome, não vou lembrar o nome de todos, mas Sarah Vaughan, também tem um pezinho ali, Edith Piaf, Charles Aznavour, coisas assim. Eu gosto muito, né? Gosto de cantar em outras línguas, algumas que têm essa sonoridade, o francês, o espanhol, né? O inglês tem essa sonoridade assim romântica, sedutora, né? Tem um pouco dessa sensualidade. Então eu passeio muito por essas referências, sabe, Marcelo? Que é do bolero, junto com o jazz e com a bossa nova, e eu sinto que tudo conversa. Parece que. E aí o blues também, porque o blues tem essa nostalgia, essa melancolia, né? E aí eu já faço um link muito louco com a moda de viola. Porque a moda de viola também fala dessa dor do sertanejo, daquilo que ele perdeu, daquilo que ele não viveu, da saudade da terra, né? Tem uma música muito linda que eu acho que as pessoas que estão aqui talvez não conheçam, que eu vou pedir para as pessoas pesquisarem, que chama Boi Soberano. É a história de uma manada de bois que é tocada pelo Mato Grosso do Sul, e quando chega numa cidade, esse boi soberano estoura a boiada e salva uma criança. E é assim, super emocionante essa história. E eu sinto que as minhas referências, elas passeiam por músicas que me tocam, por estilos que assim me fazem arrepiar, sabe? Que aí às vezes eu escuto, tem algumas músicas que eu escuto de cara, elas me transportam, e outras que eu preciso de um tempo, que eu vou sentindo, vou entendendo. Então, assim, alguns estilos são mais fáceis para mim e fazem parte dessa trajetória toda, que é o blues, né, o jazz. E aí, quando a gente fala de blues, a gente sempre pensa na história dos escravos norte-americanos, né, a escravidão nos Estados Unidos. E aí, como a gente bebeu nessa fonte por meio do gospel, né, que chega no Brasil, e aí gravar blues em português também, eu sinto que foi bem desafiador, né, porque o inglês ele já tem uma outra sonoridade, né, o português ele tem outra, completamente diferente, tanto que quando a gente escuta bossa nova, você vê como a palavra, né, o português ele tem um peso, ele tem quando você diz, né, no português, o inglês ele já tem uma outra leveza. A gente percebe que não tem uma grande preocupação com a letra, uma profundidade, né? Tanto que o blues ele é uma repetição ali, né? Ele não tem assim uma grande preocupação com a letra. A questão dele é mais essa harmonia, essa melodia, essa sonoridade vocal, né? Que tem um foco no vocal. A bossa nova já não. Então, eu percebo isso, né? Que o blues vem lá dos Estados Unidos, traz essa dor também dos escravos, chega no Brasil, e a gente canta, algumas bandas brasileiras cantam em inglês, né? Eu conheço alguns artistas também cantam em inglês, mas eu senti esse desafio de fazer um blues com uma pegada meio pop, né? Porque eu queria que fosse uma coisa mais para cima. Originalmente a música não era tão para cima, né? E eu sempre ali consultando a Larissa, olha,
vamos pôr um pouco mais animado e tal. Nem é muitas vezes a minha pegada, né? Porque eu sou mais romântica, tenho uma tendência a colocar músicas muito introspectivas, às vezes, no meu repertório. Então, estou sempre atenta para colocar algo que traz, assim, é, muda um pouco a dinâmica do show, né? Pensando nisso, mas que também fale, né, de uma linguagem que faz sentido para mim, porque cor poesia fala disso, né? Você veio e desequilibrou o meu mundo tão fechado. Então é isso, né? E também falar desse amor, né? Então o bolero passeia por muito dessa coisa dramática, né? Do amor também. O jazz tem um pouquinho disso, mas com uma pitada um pouco mais divertida, né? Com a dinâmica do jazz, que é completamente diferente. Inclusive, assim, gosto tanto do jazz que no Amor e Dor, eu fiz uma versão de Minha Namorada, que é uma música, um clássico do, né, de Vinícius de Moraes. Eu fiz em jazz, que era uma música que eu já fazia em outros repertórios meus, então eu sinto que é uma coisa de ir descobrindo, né, como que esse repertório brinca comigo, como que ele conversa comigo, como eu quero passar isso para o meu público, né, de que maneira essas referências vão estar ali no meu repertório. Eu sinto que é muito por aí, sabe, Marcelo? Uhum, que interessante. E o Carly pediu para você repetir o nome da música da boiada, o título. Ah, é Boi Soberano. Foi Soberano. Você lembra É, quem eu que choro gravou? toda vez. Não, não vou lembrar, é muito antiga. Ela já tem algumas gravações. Eu choro toda vez, gente. Eu já conheço a história, eu sei o que que vai acontecer. Toda vez eu choro. Assim, essa música para mim é muito emocionante. Ela me leva, ela me transporta para outro lugar, assim, para outro estado emocional. Uhum, é, isso é arte. É. E na sua opinião, o que é importante ter quando você canta, seja ao vivo ou em estúdio? Além da técnica, claro, mas. Nossa, eu sinto muita diferença da gente gravar, né, cantar em estúdio e cantar ao vivo. Porque no Uhum, estúdio, você está muito ali preso àquele script também, né, de uma certa forma. Você se solta, mas você não tem um feedback energético ali do público. E o ao vivo, você tem essa troca incrível com o público, que você joga a bola, o público rebate. E eu brinco, às vezes, quando eu tenho shows assim que terminam muito tarde, eu demoro horas para dormir, porque aquela energia fica ali, eu fico tomada por aquela energia. Então, o ao vivo eu sinto que tem muito uma coisa de feeling e muita entrega, muita paixão, que no estúdio é diferente. No estúdio, às vezes a gente faz uma gravação até um pouco mais contida. Por exemplo, o Dia Santo. O Dia Santo era uma versão que inicialmente tinha muito mais drives, e no estúdio a gente acabou limpando bastante a música, e aí fazendo ao vivo, você cresce mais, você pode criar, pode colocar mais elementos, né? Eu sinto que acontece muito isso com o artista, né? A nossa performance no estúdio, ela é uma, e aí você está muito mais preocupado com a técnica também, como você falou, você está ali concentrado, até no mapeamento que você fez das músicas, você sabe, aqui eu vou subir, aqui eu vou descer, aqui eu vou manter, aqui eu quero mais energia. E no ao vivo, muitas vezes, aquilo ali foi, porque você é tomado por uma energia, e às vezes acontece de você não ir numa nota e tá tudo certo, né? A entrega do ao vivo, ela é bem diferente. Eu sinto que você tá no palco, o palco, e é uma coisa que eu falo, assim, durante a pandemia, e eu sinto que eu ainda não consegui restabelecer a agenda de shows, a minha energia ainda tá um pouco para dentro, mas o palco é uma coisa que às vezes eu me paro aqui e falo, nossa, eu tô sentindo falta do palco, da troca das pessoas, assim, não é palma, é a energia, sabe? Assim, é o que o público te devolve ali em termos de vibração, isso é quântico, isso é de um outro nível, assim, né? Quando a gente. E é a mesma coisa que eu sinto, assim, que talvez o online não consegue dar pra gente nessa mesma medida, quando a gente vai assistir um show, né, ou uma gravação no YouTube, você não tá ali presente, sentindo a energia do artista da mesma maneira, né? Eu acho que você consegue sentir sim, mas não é da mesma maneira. Recentemente eu estava assistindo um show da Maria Bethânia, que eu sou assim apaixonada por ela, uma grande fã, vendo assim a capacidade que ela tem de ir de uma música para outra, de um repertório super variado, mas com uma entrega, com uma intensidade, assim, é incrível, né? Então eu acho que é isso. O artista no palco é um, o artista numa gravação de estúdio é outra mesmo. A gente pensa em coisas diferentes. São duas performances diferentes.
E no palco nunca a performance é a mesma, né? Nunca você vai cantar a mesma música do mesmo jeito, né? Tem uma pessoa que faz isso, que é a Beyoncé. Se você assistir uma turnê dela, ela faz exatamente igual. É surreal, assim. Tipo, cronometra tudo, é tudo muito ensaiado. Esses gringos são, assim, fenomenais para fazer espetáculo, né? Então é muito louco, assim. Tem uns vídeos dela que ela faz de turnês que é exatamente igual. Mas é isso que você falou, lógico, a gente está falando de uma coisa específica. E é isso, nunca é igual, né? É a sua energia, a sua entrega, o ao vivo, ele e é cada público, cada lugar que você tá, é diferente, completamente diferente, com certeza. Uhum. E você passou em Brasília, né, por uma banda chamada Rock and Blues, né? Foi a minha primeira banda, né? Que foi daquele site que eu te falei, do Forme Sua Banda. Foi a minha primeira banda, foi a Rock and Blues, foi a minha escola, foram os primeiros que me deram a mão, né? Foi muito especial, porque foi ali que eu comecei a construir esse gosto pelo blues, esse repertório. Tinha muito rock também, eu também sempre ouvi muito rock, mas outras vertentes. Então, assim, foi muito especial poder conhecer os clássicos, né? B.B. King, Eric Clapton. Nessa época ainda, eu estava começando a escutar as vozes femininas. Então, assim, não eram bandas que cantavam vocais femininos. Então, quando eu cheguei na Arca Blues, eu já trouxe assim muitas coisas que eu queria fazer, que foi bacana por isso, porque na Rock and Blues eu tive essa escola. E aí na caixinha de música eu desenvolvi coisas que eu queria, repertórios meus, né? E aí depois no Mel de Souza foi muito o repertório que eu gostava, o jazz, o blues, a bossa nova, os boleros. E aí quando eu chego na Arca Blues, eu pego toda essa trajetória e eu começo a colocar os vocais femininos, né? Aí eu vou cantar Coco Taylor, Bonnie Raitt, Etta James, porque eu já vim com coisas assim, poxa, aqui eu tô com uma listinha, eu quero cantar isso. E aí a gente começa a negociar, né? Porque aí a banda é um casamento, e a gente negocia o que que cada um quer fazer. Então a Rock and Blues, nossa, eu sou muito grata, que foi lá em 2006. A experiência assim que eu tinha de palco, de cantar era zero mesmo, zero, zero, só vontade, só paixão, Marcelo. E eles estenderam a mão e vamos lá. Que bacana. Mas acho que já é o primeiro passo, né? Ter paixão, né? E vontade, né? Com Exatamente, certeza. Com exatamente. certeza. Porque também a música vai além da técnica, né? Não é só. Vai, Tanto tem. eu falo muito isso, assim, que a técnica, ela não precisa, ela não vai na frente mais, né? Você aprende a técnica para fazer de conta que ela não está ali, né? Porque o que está na frente é a sua expressão enquanto artista, é a sua mensagem, é o seu timbre, que talvez possa fazer muito sentido para o outro. Nossa, eu gosto do timbre, porque tem artistas que a gente, poxa, eu gosto muito do timbre daquele artista, o timbre daquela voz é diferenciado. Ok, mas a técnica, ela tá ali para te amparar, para te apoiar, mas ela já nem aparece mais, né? Tanto assim que, assim, particularmente eu não gosto de artistas que estão muito assim, né? Que colocam a técnica na frente, por exemplo. Os americanos, o pop americano, às vezes tem muito isso, né? Fazer vários melismas, fazer agudos extraordinários. Eu não acho que seja só isso, né? Acho que a gente tem uma expressão, principalmente a música brasileira tem essa expressão muito forte, a letra muito forte, profundidade. Então tem muitas coisas. A gente, quando vai assistir, a minha irmã é muito fã do The Voice, eu também sou, a gente troca muita figurinha, vê lá as pessoas. Ah, aquele ali tem agudos lindos, esse aqui tem uma expressão. Então é isso, né? É a técnica, eu acho que quando você está vendo um artista, a emoção vem na frente. A emoção que o artista te passa, ela vem na frente. E a técnica ampara o artista, né? Tudo que ele estudou, tudo que ele vai estudar, ele ampara o que ele quer fazer, o que ele quer te apresentar naquele momento. Legal, legal. E no Caixinha de Música você falou que já tinha composições próprias. Não, caixa de música a gente fazia. Era um repertório muito variado, bem bacana, de música brasileira, releituras de rock. Cara, era um repertório muito gostoso, bem variado. A gente tinha muita música pop, assim, brasileira, que a gente transformava, virava jazz, virava hip hop. A gente trabalhava com carrom, né? Era um carrom, percussão.
baixo e guitarra, então e voz. Então a gente fazia um repertório assim muito rico de brasilidade, sabe? Mesmo as músicas internacionais a gente colocava um ritmo brasileiro, assim, foi um período muito gostoso. Foi pouco tempo, foi curto, foram só alguns anos, mas foi muito gostoso esse projeto. Que interessante. E o Arca Blues, você ficou 5 anos nessa banda, não foi? Sim, o Arca Blues foi desde 2016, né? E a gente tinha uma formação de gaita, guitarra, baixo e bateria. E aí a gente fez vários shows aqui em Brasília, né? E tinha um repertório que eu gostava muito, porque a gente cantava, tocava, se apresentava um lado B do blues também, né? A gente não ficava só nas mesmas músicas que todo mundo conhece, então a gente tinha um lado de pesquisa bacana, fazia umas músicas que eu não via, né, em todas as bandas de blues aqui de Brasília, ou mesmo do Brasil. E aí foi uma experiência incrível, assim, eu acho que aí foi quando eu já estava mais madura enquanto artista. Aí chego na Arca Blues e já posso dar contribuição, né, no estilo, porque acho que se fosse lá no Rock and Blues, na primeira, eu já não tinha como contribuir, porque, né, não tinha repertório para contribuir. Mas eu chego na Arca Blues em 2016 já com condições de contribuir. E aí a troca também com os meninos, porque todo mundo estudava muito blues, ouvia muito. Então foi uma troca riquíssima. Eu sinto que, enquanto artista, me formou também, né, para esse estilo. Não que eu vá me classificar como uma cantora unicamente de blues, eu acho que não é por aí. Eu sinto que eu vou passear, sabe, por outros estilos que me tocam e me chamam. Eu não vou também me sentir presa, né? Mas rolar de gravar, vou gravar sempre, vou me divulgar como. E é isso, sabe? Uhum. O Arca Blues eram mais. Tinha música própria ou eram só músicas de artistas conhecidos ou de Então, blues? a gente conseguiu, né? O Chapa, que é o nosso gaitista, tinha muitas poesias para musicar, e era um sonho que ele tinha. E nós conseguimos, no meio da pandemia, fazer uma gravação. E nós gravamos Dia Santo, né? Que foi uma música que falava, inclusive, do universo feminino também, que era muito bacana, que falava que eu posso ser mulher, eu posso sentar aqui no fim de tarde, tomar uma cerveja, escutar uma música que eu gosto, e tá tudo certo. Que todo mundo tem dias que são mais difíceis, dias que são melhores, e a gente estar ali, tô ali com o meu blues e vou curtir esse dia aqui, né? Falava muito desse universo da mulher. E aí a gente conseguiu depois, no meio da pandemia também, com financiamento da Aldir Blanc, fizemos um videoclipe da Dia Santo que ficou lindo, né? Que com recurso você consegue fazer coisas muito extraordinárias, então ficou lindo. A gente fez, tem assim, quem puder ver, o Dia Santo tá no meu YouTube também. Tem imagens maravilhosas de Brasília, pôr do sol, nascer do sol. Assim, a gente fez uma gravação nas ruínas da UNB, que eu acho que é um lugar que quase ninguém aqui de Brasília também costuma conhecer, que é um lugar meio escondido, mas é lindo para você fazer foto, para você fazer gravação também. Então nós fizemos lá e em alguns outros lugares de Brasília também, pôr do sol, nascer do sol. Nossa, tem cada céu de Brasília lindo em dia santo. Então ficou uma produção muito bacana também. Bacana, bacana. Tá aí no canal do YouTube, né? É só ir lá e Sim, assistir. Mel, exatamente. e você também participou do festival Blues Delas, não foi isso que foi realizado numa casa tradicional já de shows de Brasília, muito tempo que é o Clube do Choro, né? Como é que foi participar São 2 edições que você participou, né? Foi com Nossa, o Arca blues Blues ou dela. foi solo? Não, foi solo. A banda era uma banda para o projeto, né? E o blues delas, assim, é um xodó do meu coração. A produção da Thaís Mandala, que é da Mandala Band, que é uma cantora de blues autoral aqui de Brasília, que está aí na estrada. Então a Thaís produziu, né? A Thaís Mandala produziu o blues delas na primeira edição e na segunda edição. E tá um projeto lindo. Vou lembrar o nome de todas as meninas agora, não posso esquecer. Temos várias cantoras de blues incríveis de Brasília, Márcia Campos, a Thaís Mandala, Mariana Camelo, que também já está na estrada há um tempão, Mariana Coelho, da Quinta Essência, que está fazendo show hoje, beijo, Mari. E esqueci o nome de alguém, esqueci, depois eu vou lembrar. Então, assim, estar nesse projeto do blues delas, fazendo músicas
cantores de blues, né, apresentando para o público de Brasília, assim, foi muito especial, muito especial. O projeto tá lindo, a gente vai buscar inclusive financiamento para esse projeto, para rodar o país, porque tá incrível, tá uma potência, porque a gente tem cantoras muito versáteis, cantoras com timbres diferentes, com repertórios diferentes. Inclusive, na primeira edição, a gente teve a Lu Blues, que infelizmente agora no final do ano veio a falecer, né? A Lu Blues foi um ícone do blues em Brasília, é pioneira do blues em Brasília. Na primeira edição ela esteve conosco, e aí na primeira e na segunda edição, né? Ela veio a falecer agora recente, tem alguns meses. Enfim, então a gente teve representantes de peso nesse projeto, né? Mulheres com uma história dentro do blues em Brasília. E falando desse universo feminino, né? As músicas têm a ver com isso, tem esse apelo, né? Na primeira edição, nós fizemos perto do Dia Internacional da Mulher, inclusive, foi no final de fevereiro. Então foi muito bacana, porque foi simbólico, né? Teve essa pegada mesmo do mês da mulher, então foi bem forte para a gente também nesse sentido. Foi muito especial. Esse é um projeto xodó. Eu acho que a gente já tem uma data fechada agora também, no meio do ano. E temos, assim, um projeto escrito para fazer financiamento coletivo, financiamento pelo governo, colocar em alguma lei de incentivo, que tá um projeto lindo mesmo, bem bonito. Que bacana, que venha logo uma nova edição. E Sim. que bacana. E você também participou de um festival chamado Quito Blues, não é isso? Sim, esse festival foi muito legal, que foi um festival, o Quito Blues já acontece há muitos anos e ele agora foi uma versão online, né? A gente fez durante a pandemia, eles fizeram um final de semana, não sei se era vários finais de semana em homenagem ao Mês das Mães, que foi em maio. E aí chamaram cantoras do mundo todo, e foi muito legal, porque a gente podia gravar o que a gente quisesse e mandar para apresentação, e eles rodaram no canal do YouTube deles, e foram só algumas cantoras do Brasil, então fiquei muito honrada de estar no meio delas, inclusive Thaís Mandala foi, Mariana Coelho, então me senti muito honrada, e inclusive apresentei Dia Santo, né? Que era a música que a Arca Blues recém tinha gravado, a gente ainda nem tinha clipe naquele momento, então eu fiz um videoclipe, gravei caseiro, né? Até pensando aí nessas coisas das questões de recurso e tecnologia, que a gente não tem que deixar de fazer, se às vezes a gente não tem o recurso perfeito, né? Enfim, fazer como a gente pode, o importante é fazer, né? Realizar. E aí foi muito especial, porque, nossa, um canal gigante, com uma grande expressão, né? Então eu me senti assim, muito honrada, Marcelo. Eu sinto que é como assim, né? Conversar aqui com você, né? Igual eu te falei nesse processo que a gente está conversando para a entrevista, que me fez pensar em tantas coisas a respeito da minha jornada, né? Que às vezes a gente ignora, a gente não dá o devido valor ao que a gente construiu, a cada passo. E é isso, né? Eu não vou andar na mesma velocidade do outro, não vou fazer as mesmas coisas, vou fazer do meu jeito, vai ser na minha velocidade, com o meu processo criativo, aprender a respeitar isso também, sabe? Então foi muito especial fazer parte dessa jornada aí do Quito Blues com tantas artistas incríveis, assim, me senti honrada. Parabéns. E do Arcablues, você chegou um momento que você resolveu, enfim, ir para a carreira solo, né? E aí gravou Cor Poesia, né? Você viu que era hora de para tomar outro rumo musical? Como foi? Eu acho que a pandemia, assim, a Arca Blues, a gente foi bem afetado com a pandemia, né? A gente realmente não conseguiu produzir, cada um foi seguindo seus objetivos. A gente conseguiu gravar o clipe de Dia Santo, e conseguimos pela Lei Aldir Blanc, foi ótimo. E a gente meio que já estava sentindo que talvez seria o nosso último projeto juntos, né? E aí foi uma decisão em conjunto, né? A gente conversou, né? O nosso guitarrista estava trabalhando fora de Brasília, cada um com um projeto seu, assim, eu acho que a gente já foi sentindo, né? E aí naquela formação nós decidimos, se não me engano, foi em setembro do ano passado. E aí quando a gente tomou essa decisão, conversou, eu falei, gente, eu quero gravar alguma coisa que eu já tenha pensado. E aí, na mesma hora, me veio, né? Com poesia. Eu falei, poxa, essa é a música que tá ali, latejando na minha cabeça, que tem a ver comigo, e vou fazer. E aí foi quando eu lancei, né, a Vaquinha.
E aí já aproveitei que tinha o Festival da Rádio Nacional, e pensei, já vou mandar para o festival, né? Mandei para o festival e inscrevi a música em outros festivais também, que eu acho que o importante é isso, você colocar o filho no mundo, assim, o bebê no mundo, né? E aí gravei, achei assim, pensando nessa coisa da produção musical, né? Faço vários cursos online também a respeito disso, de você gravar e lançar com videoclipe. E aí pensei, vou fazer o videoclipe. Então já comecei, gravei a música já pensando, vou lançar com videoclipe, porque dá mais visibilidade, né, para o projeto e tal. E aí eu gravei no final do ano passado, aí tem período de edição, masterização da música, essas coisas todas, né, que levam um tempo. E aí eu falei, vou soltar em janeiro. Aí em janeiro soltei, foi assim, muito especial, né? Porque, poxa, você tá no Spotify, quando eu vou fazer um story aqui, aparece meu nome lá, é muito emocionante, assim, né? Ainda não tenho o meu perfil, porque você precisa ter um álbum gravado, então acho que aí é o próximo passo, colocar mais um single que já tem na agulha, um single gravado, vou fazer videoclipe desse single que é de um compositor de Brasília também, que é o Léo Jorge. É um pouquinho diferente de cor poesia, eu acho que as pessoas vão gostar. Ela é mais intimista, tem uma brasilidade, então, assim, é uma música bem legal. E vou fazer videoclipe dela também, então, pensando nessa coisa de continuar as parcerias, né? De mostrar um trabalho audiovisual bacana para as pessoas, pensar criativamente. E aí, gravar as minhas músicas, minhas composições. Eu sinto que é um caminho aí, Marcelo, que eu preciso amadurecer e percorrer, sabe? Me permitir mesmo. A palavra é permissão. São os próximos projetos, então, seus aí. Sim, exatamente. Essa música que já está gravada, só preciso fazer videoclipe. E eu sinto que eu comecei o ano, depois do lançamento, eu sinto que eu tive uma queda, assim, energética, sabe? Talvez por conta de quanto eu investi, assim, né, de tempo, de pensar. A gente pensa que, né, as pessoas acham que, não, o que que você fez? Você faz um story, né, Marcelo? Você faz um feed, aí você pensa num texto, você pensa numa foto, você pensa em alguma coisa para gravar, você faz um teaser, aí você vai divulgar aquele teaser. Então as pessoas não entendem, às vezes, o tanto de ação e de energia que tem por trás do trabalho que a gente faz, esse trabalho de redes sociais, de divulgação, é um trabalho pesado. E depois que eu lancei Corpoesia, eu senti uma queda energética, assim, sabe? Tipo, ai, deixa eu ficar parada aqui um pouco, eu quero só curtir isso aqui e tal. E eu não consegui sair do lugar por um tempo, assim, só vivendo um pouco daquela energia. E aí agora eu sinto que eu já estou em condições de colocar energia no videoclipe dessa música nova. Somos hoje um pouquinho, que é o nome da música, e gravar minhas músicas, escrever minhas músicas, contar a minha jornada, a minha história como uma cantora de blues que caminha pelo jazz, pelo bolero, pela bossa nova, que tem um pouco dessa brasilidade também na minha voz, nas minhas composições, em como eu quero apresentar meu trabalho. E eu sinto que é o que se apresenta para mim como jornada, mais do que de carreira, assim, mais do que musical. Acho que para mim, jornada de vida, sabe? Esse ano eu faço 45 anos, para mim é muito simbólico que tudo isso tenha acontecido aí perto dos 40 e que eu vim, sabe? Testando aquilo que a vida começa aos 40 e sim, né? Posso criar coisas maravilhosas, como Rosa Passos fez, né? Começou carreira ali, né? Então, assim, grandes musas, grandes mulheres que eu admiro. Eu tenho um altar aqui na minha casa com grandes estrelas e mulheres que eu admiro, cantores e artistas que eu admiro, e que começaram depois, e que tá tudo certo isso. Então, é uma pacificação que eu tenho dentro do meu coração também, sabe? De entrar em paz, estar em paz com esse caminho, olhar para essa jornada com amor, sabe? Com gratidão por tudo que eu estou conquistando, que eu estou entendendo e construindo, sabe? Muito legal, muito legal. Parabéns aí pelo seu aniversário. Obrigada, Tá, obrigada, tá obrigada. chegando, quando que é seu aniversário? É no meio do ano, mas eu já estou comemorando. É qual É em mês? agosto, Ah, agosto. agosto. Parabéns já antecipado. Obrigada. Obrigada. Legal. Além da Mel de Souza ser essa artista fantástica, essa figura incrível que está aqui conversando com a gente, tem outra coisa que eu fiquei muito. Gostei muito também da Mel, que ela é defensora dos animais, né? Ela tem animais em casa, né? Três felinos, e só quem gosta de animal sabe realmente como eles são importantes e como é importante protegê-los, né? Defendê-los de coisas, questões como os maus tratos, né? Enfim, abusos. Eu vi que você
posta muito a respeito disso, né? Saindo um pouco da música e falando desses bichinhos, né, que fazem parte aí das nossas vidas, né? Como é que você vê a questão? Teve inclusive mudança na legislação para penalizar com mais vigor, né, quem faz Sim. essas maldades aí com os animais. O que é que você, sua opinião a respeito? Você acha que isso pode melhorar daqui para frente? Ai, Marcelo, eu quero ter fé na humanidade, sabe? Mas é igual você viu aí, eu posto muita coisa mesmo a respeito de maus tratos, a respeito de adoção especial, inclusive também em Brasília. E a minha história, né, com resgate, com proteção animal, começou não tem muito tempo. Por volta de 5 anos atrás, mais ou menos, eu adotei o meu primeiro animal de resgate, meu primeiro gato, a Serena. E depois dela veio o Shiva, que foi meu segundo gatinho, e o meu terceiro gatinho foi uma adoção especial. E na época a Shakti, né, era uma gatinha que teve um problema neurológico e ela ficou cega e assim quase morreu, então eu adotei depois desse processo. E vivi uma jornada com ela assim bem desafiadora, né, Uhum. entre exames e problemas que ela teve, não só em virtude da cegueira, né, porque ela ficou com uma sequela neurológica. E a partir da minha experiência com a Shakti, foi que eu me tornei ainda mais defensora, né, dos animais e dos animais especiais, né? Os animais com problemas, os animais idosos, que geralmente são aqueles que são mais fáceis de serem abandonados, que as pessoas não querem, ou de ser abandonado à própria sorte, ou às vezes até, enfim, coisas mais cruéis que a gente vê, né? Então, assim, a proteção. Hoje eu faço parte da Proânima também, que é uma rede de apoio de Brasília, que trabalha pelas políticas públicas dos animais, né? A Proânima hoje não é mais uma ONG exclusivamente de resgate. A gente tem muitas ONGs de resgate em Brasília que fazem um trabalho incrível, né? Mas hoje a Proânima trabalha justamente no desenvolvimento e na proposição de políticas públicas para os animais, né? Então, hoje até postei recentemente no meu Instagram, né, sobre as carroças, né, sobre os cavalos, que Eu a vi. maioria das pessoas desconhece que existe uma lei hoje que proíbe, né, esse maus tratos com os cavalos, que as carroças, inclusive, são proibidas. E a gente vê à luz do dia esse tipo de crueldade, né? E aí a gente tem muitos políticos em Brasília que estão trabalhando, né? Enfim, mas é difícil porque se também não tem, a própria população não denuncia por falta de conhecimento, né? Então não tem como também o GDF dar conta de todos os casos, né? Então alguns casos, igual aquele que eu compartilhei, inadmissível, né? Uma carroça, um animal, um cavalo carregando uma carcaça de um carro, né? Assim, a gente pensa, você gostaria de ser colocado numa situação? Vamos inverter, né? Quando a gente se tiver diante de uma situação que você pensar, isso aqui pode ser um maus tratos, se coloca no lugar daquele animal. É fácil, é simples. Se coloque no lugar daquele animal. Você gostaria de estar ali, às vezes um cachorro, né? Igual hoje está tendo, a polícia está conseguindo ir e resgatar os animais, um cachorro ali na chuva, no sol, acorrentado, num lugar insalubre. Você gostaria? Como seria você estar naquela situação? Então, eu sinto que enquanto humanidade a gente precisa avançar muito nessa temática, mas muito, muito. E assim, parte de ver os animais como seres sencientes, de seres que sentem, né? Então, assim, e como no passado, o surdo-mudo já foi considerado um ser sem alma, né? A mulher não tinha direito nenhum, né? A mulher era propriedade do marido, do pai, e a gente né, trata os animais da mesma forma. Ele é minha propriedade, por isso eu faço o que eu quiser. Não, né? Ele não é sua propriedade. Então, assim, existem muitas pessoas trabalhando, sabe, Marcelo, para a gente realmente mudar essa perspectiva, é uma mudança. E depende de informação, né? Depende de muita informação. E dessa informação chegar em todas as pessoas. Então, eu sinto que é um trabalho de formiguinha. Mas nós estamos num momento que tantas questões do feminino, quanto as questões animais, né? O vegetarianismo, o veganismo, as pessoas estão abrindo o olho, né? Para alguns consumos, para alguns comportamentos, né? Por exemplo, algo que eu não sabia até um tempo atrás, do transporte de carga viva nos navios.
a crueldade desse tipo de transporte. E a maioria da população desconhece, né? Como eu desconhecia também. Então, assim, para a gente se engajar em causas, a gente precisa conhecer. E aí é um convite que eu faço, sabe? E principalmente para as pessoas que têm animal doméstico, porque até aquela pessoa que tem animal doméstico não para pensar, né? Por exemplo, o comércio de animais de raça, né? O quanto é cruel. Esses animais são colocados infinitas vezes ali para cruzar e a maioria dos locais são locais insalubres também, né? Que forçam o animal àquela situação, provocam um cio, causam desgaste no animal. Então, assim, simplesmente para quê? Para manter uma indústria, um comércio, que é extremamente cruel também. E aí a gente, né, pode dar vários exemplos, mas eu falo olhar para isso, né? É uma coisa que a gente precisa falar. Como a gente tem falado no feminismo, a gente tem falado no feminicídio, a gente tem falado do papel da mulher na sociedade, da gente mudar esse olhar, né? O Brasil é um país extremamente misógino. Como que a gente muda isso? A gente muda isso com educação, com informação, né? A gente muda educando melhor as nossas crianças, mostrando isso, né? Com amorosidade, né? Não é com agressividade. É assim que a gente ensina, da mesma forma os animais. Eu acho que são temáticas muito importantes para uma sociedade melhor, para uma humanidade melhor, sabe? Com certeza, Mel, com certeza. E que bom que há pessoas como você que têm essa preocupação, né? E que isso possa crescer cada vez mais para que a gente trate essas criaturas aí como seres vivos, como você falou, que sentem, que têm emoção, que têm inteligência, e não como se fossem meras coisas. Parabéns aí pela que você faz, é fantástico aí. Precisamos de mais pessoas como você defendendo essas causas todas, das quais você nos falou. Obrigada, Marcelo. Eu que te agradeço. E uma pergunta, deixa eu só ler um comentário que foi da Noemere. Noemere falou, você tem um grande coração, sim, claro. E parabéns, querida, excelente live, você está bem articulada. Show, Noemere. Obrigada, Noemi, minha amiga querida. Um beijo. Feliz estar aqui hoje. Legal. E você tem, assim, eu te pedi umas sugestões, assim, você mostrou até um livro há pouco, você viu recentemente Gostei. algum filme, que você gostou? Ai, gente, você falou sobre filmes e seriados, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito dessa arte do cinema. E eu assisto muito filme, muito filme. Ai, caramba, não sei se eu vou lembrar de algum para te falar. Assim, um filme que me marcou, que eu acho que é atemporal e que, assim, eu indicaria em qualquer época, é O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Porque esse filme, ele é poético, ele tem uma fotografia linda, ele conta uma história maravilhosa de uma pessoa pura, sabe? Que entra num jogo, numa brincadeira e vai ali em busca de descobrir algo, a curiosidade sobre a vida, né? E eu sinto que a gente precisa manter essa curiosidade, essa alegria de viver. Porque se a gente perde essa curiosidade, que é a curiosidade que a criança tem, esse olhar que a criança tem sobre aquilo que tudo é novidade para ela. A gente, quanto adulto, quando a gente amadurece, a gente não pode perder isso, né? Que a gente vai perdendo essa curiosidade, a gente vai ficando sério demais, chato demais, fala, ah, não, isso aí eu já sei, isso aí eu já vi, não, né? Então eu sinto que a Amélie Poulain traz isso, né? Essa alegria de viver, essas cores incríveis que tem o filme também, que eu acho a fotografia incrível, de você ter essa curiosidade, né? Sobre a vida, sobre o que está acontecendo, e tá sempre ali aberto, sabe? Que bacana, que bacana. Marcelo tá falando que acorda todos os dias com o travesseirinho de pelos. Sim, sim, eles É isso, os nossos bebês que dormem com a gente. dormem em cima da gente, né? Série, você gosta também? Os meus dormem comigo. Os meus dormem Aham. comigo. Os felinos todos dormem. Agora você tem 9, Marcelo. Não sei como é que você faz. Não sei se você consegue. Todos os seus gatinhos e os seus cachorros dormem com você. Como é que é isso? Não, não tem como não. Até porque eles brigam também, tem umas brigas, né? Os Sim, gatos têm umas sim. brigas aí, né? Volta e meia tem que separar, né? Porque, nossa, se eu pudesse, eu teria até muito mais, assim, tem mais uns 15 aqui na rua, assim, que ficam andando por aqui.
Mas legal, e série, você gosta? Poxa, seriado, eu assisto bastante também. Um que eu assisti e que eu não sei se a maioria das pessoas viu, que é um que traz a gente para pensar nessas questões da tecnologia do futuro, que é o Black Mirror, né? Não sei se você já viu, Marcelo. Já Ele é vi bem, uns episódios. bem profundo, né? E ele traz a gente para pensar esse papel da tecnologia, do ser humano, a biotecnologia, como isso vai ser no futuro. Assim, mexeu muito comigo esse seriado na época que eu assisti. Eu fiquei pensando bastante sobre essas coisas. Eu fiquei com medo de, inclusive, ter Alexa na minha casa. Eu acho que eu não tenho coragem de ter Alexa. Eu falo que eu sempre lembro do Black Mirror e fico com medo da tecnologia dessas inteligências artificiais dominarem a gente. Gosto muito de seriados que trazem essas coisas de ficção científica, magia. Não vou lembrar todos os nomes aqui para te passar, mas teve um que foi o buraco, não sei se era um alemão, não sei se era Buraco Negro, um alemão de um menino que se Aham, passava na aham. Alemanha, uma cidadezinha que ele voltava no tempo. Adoro essas séries de ficção científica, coisa que volta no tempo e não sei o que, assim, sou fascinada. Gosto muito de filmes e temáticas de fantasia, né? Gosto demais. Tudo, fada, gnomo, O Senhor dos Anéis para mim é imbatível até hoje, assim, adoro O Senhor dos Anéis. Essas trilogias todas aí de fantasia e que contam acho que assim, quando constroem universos assim, né, com essa riqueza de detalhes e personagens tão complexos, assim, eu viajo junto na história e eu gosto muito desse arquétipo do herói, do sonho, da jornada, porque eu acho que pode ser muito romântico, às vezes, da minha parte, mas isso me alimenta. Porque eu penso assim, se é tão duro, se a gente já está num planeta, né? Eu acredito nisso. Um planeta de expiação, um planeta de evolução e um planeta que é baseado no sofrimento. Eu sou budista e a gente acredita nisso também, que tem o sofrimento faz parte dessa nossa evolução aqui. Então, quando eu vejo esses filmes, né, eu entro nesse lugar de sonhar, de, sabe, de que existe essa jornada do herói, da heroína, e por isso também eu adoro animação, gosto de quase todas essas animações da Disney, de Pixar e de todos esses estúdios, umas mais que as outras, mas enfim, essa história da jornada do herói, da jornada da heroína, da gente se colocar ali, poxa, eu também tenho essa energia dentro de mim, eu posso conquistar as coisas, então eu posso fazer diferença na vida de outra pessoa, né? O meu sonho pode ser o sonho de outra pessoa. E aí a gente se encontrar junto nessa jornada, ajudar e compartilhar, né? Então, por isso eu gosto desses filmes também com essas temáticas, sabe, Marcelo? Não vou lembrar de nomes, mas é isso. Todos esses aí já encaixem nessas temáticas, todos eu gosto. Até dos mais bobos, aqueles assim, só para você sentar no sofá e curtir um filminho ali de passatempo, até os mais complexos também. Então, acho que tem dias que você está com mais vontade de filosofar, né, de ver coisas mais densas, igual Black Mirror, ou outros filmes também mais densos. E tem dia que você está com vontade de ver uma coisa para relaxar, só para, enfim, curtir, Hum. sentar no sofá, passar o tempo, rir um pouco também. Acho que faz parte, né? Sim, sim, com certeza. Mel de Souza, eu queria te agradecer imensamente por essa live fantástica que você nos proporcionou hoje. Foi um prazer conversar com você. Você é incrível ouvir você falar assim sobre o seu trabalho, sobre a sua arte, sobre tantos assuntos interessantes, né, de música, sobre blues, sobre jazz, sobre o seu processo criativo, né, suas canções, sua história cultural e artística, né, até as suas dicas culturais agora, defesa dos animais. Muito obrigado mesmo sobre terapia, análise. Obrigado aí, pô. Foi enriquecedor te ouvir hoje aqui, ter você aqui. Muito obrigado, Mel de Souza. Ô, Marcelo, eu que agradeço, ó, meu coração para você. Foi muito especial, viu? Muito especial mesmo. Obrigado. Gratidão a todo mundo que participou. Um beijo grande para o seu público também, que agora é meu público. Obrigado Obrigada, aí. Marcelo. E eu que te agradeço mais uma vez. Obrigado também a todas as pessoas aí que estão mandando mensagens e que mandaram e participaram ao longo dessa live aí, que já tem mais de 1h30, quase 1h35 de conversa. Uma conversa que a gente nem vê o tempo passar com essa artista incrível. Nem vi, nossa, nem vi mesmo. Também passou uma hora. É uma simpatia fantástica, Mel de Souza.
Parabéns aí pelo seu trabalho, sucesso aí com seus projetos. Estamos ligados no que você está fazendo aí. Parabéns, que venham Então, muitos Marcelo, singles, muita música. Obrigado aí, Thalita. yes, um beijo grande. Obrigada, um beijo, pessoal. Tchau, gente. Boa noite. Valeu. Obrigada.